Olá, sejam bem-vindos ao Mojo e eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouquinho mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre voz de comando. Essa técnica, gente, ela é muito boa, viu? Eu aprendi ela há muitos anos atrás com uma psicóloga maravilhosa que teve essa capacidade, esse carinho de me ensinar. De como lidar com meus filhos, de certa forma, de um modo real, sem deixar nem que eu me sentisse culpada e nem que eu fosse rude demais com eles. Enfim, essa técnica ela funciona, mas tu tens que ter muita paciência, muita persistência, tá? Porque ela demora um pouco para ter o resultado. Tem pessoas que eu conheço, assim, que aplicaram a técnica e levaram 30 dias. Para mim, me disseram 30 dias, eu levei uma semana. Mas tem pessoas que eu já conheci que levaram 15, 10, até 3 dias. Então, se por acaso conseguir menos do que 3 dias, aí bota aí nos meus comentários, me chama, porque eu quero saber como é que tu aplicou essa técnica. Porque aí, né, a gente precisa aprender também. Tá? Eu vou passar como eu aprendi, como eu usei e uso na minha casa quando é necessário. Lembrando que essa técnica ela não é algo que tu vai usar 24 horas na tua casa. Ela serve para aqueles momentos de extremo estresse. Então, o que acontece? A criança, aos poucos, vai entender que quem controla, quem dá ali, quem manda na casa, é o pai e a mãe. Então, essa técnica, ela serve para isso, tá? Ela não é para bater na criança, não é para gritar, não é para insultar. É, na verdade, para fazer com que a criança respire e se acalme e consiga entender uma voz de comando, tipo um não. Simplesmente essa palavra às vezes cai tão mal, né? Às vezes a gente dá um não e aí nossos autores fazem ah! Eu sei bem como é. Não é diferente na minha casa não, viu? Mas a técnica ela auxilia nessa parte. Então, facilita futuramente. E eu digo isso assim, a gente com muita experiência. Quanto mais vocês conseguirem ensinar, dar limites, dar educação, noção de limite principal para um autista com grau severo, menos vocês vão sofrer depois. Isso eu não falo como um modo de ai que horror, então é um sofrimento, não. É que eles crescem, tá? Que fique bem claro, que eles crescem muito, né? Os meus são enormes, eles têm uma força absurda, e se a gente não tiver esse cuidado em ter dado limites, em ter educado os nossos filhos, a tendência é que eles fiquem muito fortes. E aí o que acontece? Tu vais dar um não, eles não vão entender aquilo como um não. E vão trazer a casa abaixo, e vão empurrar, e vão acabar tendo crises, e isso vai te causar um problema muito sério. Então, se tu puder ter esse cuidado, eu sei que não é fácil, sabe? Mas a gente tem que lembrar sempre, gente, sempre, 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 que antes de eles terem o autismo severo, eles são crianças, são adolescentes, são adultos, são pessoas. E que vão, sim, como qualquer criança testar a gente, vão, sim, como qualquer criança, querer fazer manha, né? Vão querer fazer coisas de criança, gente. Então, assim, ó, não dá pra gente achar que tudo é autismo. Tem coisas que é autismo e tem coisas que não é autismo. E aquilo que não é o autismo, cabe a nós ter uma coerência de tentar filtrar um pouco. Tem vezes que a gente não consegue amenizar, porque às vezes junta ali a mãe e rapidamente entra numa crise. Tu não vai ficar, né? Ai, não, é o momento. Não, se ele tá numa crise, ele tá numa crise. É um momento de respeito e tem que acalmar. Mas quando tu estás notando que ele está te entendendo, ele está mantendo contato visual, ele está conseguindo te responder ou de uma forma ou de outra, então ele está te testando. E aí, então, aí entra a voz de comando. Então, essa voz de comando, ela serve para isso, para que tu possa sair com teu filho na rua, dar um não, quando tu não puder fazer algo. Quando ele estiver nervoso e tentar tirar uma cadeira, tu poder dizer, não atira, põe no lugar. E ele respeite isso. Porque às vezes eu falo muito isso. É muito fácil a gente julgar o autista, né? É muito fácil as pessoas falarem, são agressivos, eles são isso, são aquilo. Só que muitas vezes o erro nosso, muitas vezes nós faltamos com esse pequeno detalhe, que é
dar limites e dar educação. E quando eu falo nós, me coloco também, viu, gente? Porque eu pareço também, não pensa que não. Eu também entro muito nisso. Porque a gente acaba cedendo, passando a mão por cima, principalmente lá no início, né? A gente acaba sem saber muito como lidar, não sabe se tu chama atenção, se aquilo faz parte daquele quadro, se não faz. Então é super normal, é muito normal o autista, principalmente quando criança, ele testar muito a gente. É muito normal, como qualquer outra criança. Só que se a gente está se sentindo perdido, ele também não está entendendo muita coisa. Então, né, como eu sempre falo, a gente não vem com manual. Então, dá pra gente ter uma base por aí, né? O que a gente não pode permitir é que se torne uma rotina, algo normal para aquele autista ele agir daquela forma. Né? Então, a gente tem que ter cuidado para que ele não vá empurrar alguém, machucar, ou se machucar, quebrar as coisas. Então, aí entra a voz de comando. Tá? Eu vou tentar ensinar a voz de comando aqui, não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou tentar ensinar da forma que eu aprendi, tá? Ela é muito funcional, tá? Mas assim, ó, lembrem-se, precisa de persistência e paciência, tá? Muito. Então, quem vai aplicar a voz de comando, lembra aí de fazer sua oração, tomar o seu suquinho de maracujá, seu chazinho de camomila, né? Tomar um tranquilizante, fazer uma meditação, dar uma caminhada, escutar uma música, dormir um pouquinho. Olha, tem várias coisas que dá pra fazer. Faz um reiki. Enfim, pede a Deus, aos anjos, né, aos orixás, ao planeta, força e energia. Porque é o que a gente precisa, viu? Não é nada fácil, mas ela vale muito a pena. Muito, gente, assim, ó, eu não seria ninguém se eu não tivesse aprendido essa voz de comando. Então, isso é uma coisa que funciona muito até hoje na minha casa. E olha que meus filhos estão com 18 e 20 anos, então, são uns homens bem grandes. Bom, vou começar assim. Primeira coisa que tem que entender, uma pessoa só fala. Não importa se naquele local tem 10 pessoas, 20, 50 ou 3. Uma só. Quem é que vai falar? Aquela pessoa que talvez conviva mais, sabe? Tá mais ali, dia a dia, hora a hora, né? Normalmente a mãe. Não tô dizendo dos pais, tá? Mas é normalmente a mãe. Que vai estar ali. Então, o que é aquela pessoa? Ela vai ficar, ela com a voz de comando. Por que tem que ser ela? Porque a criança tem que identificar uma voz. Então, tipo assim, é como se a criança tirasse pra uma pessoa a bruxa má. É mais ou menos, começa por aí. Já vira a bruxa má já de saideira, tá? Só que é uma bruxa má que depois fica boazinha, tá? Vocês vão entender que depois fica muito boazinha. Ninguém mais na casa, não importa se tem mais gente, se tem criança. Quando for a ser aplicada a bruxa má, já viu? A voz de comando, é importante que as outras pessoas não se metam, tá? Então, não gritem, não dêem opinião, se possível, se retire. Por quê? Porque a criança vai tentar se apegar a qualquer coisa que não seja voz de comando. Começa por aí, tá? Então, uma pessoa só tem a voz de comando na casa. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ser a pessoa que toda vez que precisar aplicar a voz de comando, vai ser ela que vai entrar nessa. É sempre assim. Toda vez que vai ter que... Tem que entrar a voz de comando, aquela pessoa, aquele ser ali iluminado, aparece ali, vai usar a voz de comando. E lembrando, essas pessoas têm que estar calmas. Gente, não adianta tentar corrigir uma criança com autismo, com um grau mais severo, se tu chegar ali para falar e tu já chegar, por que droga? A criança vai se apavorar e a resposta vai ser totalmente negativa. Então não adianta. Então tu tem que chegar ali assim, ó, tá? Respira, puxa bem lá teu ar, te acalma. Faz, tá? Pensa assim, lembra, imagina um lugar lindo, sereno, calminho. E vai pra guerra, tá? Mas é assim, ó, vai tranquilo. Chegando até a criança, eu vou dar um exemplo. Vamos supor. A criança já virou cadeira, já botou os brinquedos todos no chão, já jogou copinho na TV.
já mordeu todo mundo na casa, já chutou todo mundo, né? Tem muito, na minha casa isso acontecia muito. Já trouxe a casa abaixo e tá ali. Aí alguém passa e fala, não, faz... né? Aí eu quero uma bolacha. Todo mundo, não. A criança tá lá, mandando, tá? O que tu vais fazer? Tem mais gente na casa? Todo mundo. Aí tem que conversar antes com as pessoas, né, da casa, explicar. Olha, vai começar a voz de comando, não podem se meter quando eu for falar, tá? Pra ajudar o fulano, a fulana. A gente vai fazer isso pro bem dele. A criança tá no chão, gritando. Vai te abaixar, tá? Uma dica, se tiver cabelo comprido, se tiver cabelo solto, prende, né? Faz aquela... Puxa cabelinho pra trás, nada de deixar, não deixe nada onde a criança possa se grudar. Então, puxa o cabelo pra trás, nada de argola, nada de saltinho, tá? Eu tô falando como se fosse mamãe, se fosse eu, tá? Eu vou de chinelo, de tênis, cabelo preso, né? Se é possível não botar de óculos, brinco, se possível, bem pequenininho, né? Você é boba, eu então, vou botar o meu então pra dar uma puxada na hora, não mesmo. Então, a gente vai ali, mais basiquinha possível, tá? Tô falando isso que é pra, de repente, aquelas mães são mais assim, né? Ai, não, eu só ando de salto, gente, então é melhor não ficar com a voz de comando, não, viu? Olha que na voz de comando, principalmente no início, ali a coisa pega. Bom, te abaixa do lado da criança e vai falar assim, ó, segura, sem grito e sem rir, tá? Sem, assim, ó, segura, tá? Te abaixa. Próximo ao rostinho, vamos supor que a criança esteja fazendo... virando a cabeça lá pro lado. Tá? Vamos supor que esteja fazendo isso. Vai te abaixar, vai se tocar de leve nele ou nela. Vai falar. Vamos supor, fulano, eu quero que tu te levante agora. Ela... repete. Fulano, eu quero que tu te levante agora. Vem comigo. E aí vai tentar levantar. Aí vai, porque eles não vão ceder. Eles não cedem fácil. Tu vai de novo. Levantou. Não fala mais nada. Ok. Isso serve, vamos supor, jogou a cadeira. Jogou a cadeira. No lugar de tu gritar, levanta a cadeira. Ou depois eu junto, né? Tu vai até lá e vai dizer, fulano, fala pelo nome, que é pra ele entender. Pausadamente, com um tom de voz seguro, sabe? Sem e sem né? Nem muito, nem menos. Aqui. Fala pausadamente. Fulano, levanta a tua cadeira. Te abaixa novamente, próximo ao rosto dele ou dela. E fala olhando para eles. Não importa que ele esteja virando o olhinho, não importa. Fala normalmente. Fulano, levanta a cadeira. Ele vai, fulano, levanta a cadeira. Quando ele levantar a cadeira, tu agradece, muito obrigado. E acabou a história. Não toca mais no assunto. Deixa assim. Outra situação. Tu tá no supermercado, a criança quer um danoninho. Tu não tem dinheiro pro danoninho. Eu quero danoninho! Né? Acontece. O que tu vai fazer? Chega bem pertinho do rostinho e fala. Não tenho como te dar danoninho. Tá bem? Desta vez a gente não vai comprar. Eu não tenho como comprar o danoninho. Desta vez a mamãe não pode levar. Gente, assim, ó, parece bobagem, porque são falas. O mais importante dessa voz de comando é o modo que tu fala, o tom que tu fala, tá? E tu sempre te colocar na posição, na mesma altura da pessoa. Na mesma altura daquela criança. Sempre. Numa posição de aqui eu mando. Entende? Não é uma posição de nós estamos em negócio. Não, nós não estamos negociando. Nós estamos... Eu tô te dando uma ordem, como tua mãe, ou como teu pai, ou como tua avó, que é pro teu bem, e tu vais obedecer. Só que tu não vais gritar, tu não vais fazer. Tu só precisa que a criança
entenda que ela precisa ou parar, ou levantar, ou se acalmar, tá? Isso acontece muito. Vou dar um exemplo dos meus filhos. Tá, assim, ó. Outro dia eu tava indo com o Ju no mercadinho. O Ju não é muito de sair. E aí eu resolvi levar ele até o mercadinho. E quando a gente chegou no mercadinho, o Ju é apaixonado por ônibus. Eu dei aquela sorte, né? Do ônibus nunca passa, mas naquele momento exato estava passando. E aí o Ju deu uma forçada pra frente. E aí eu falei, não. Aí ele foi de novo. Aí eu falei, não. Ele falou, ah! E levou a mão pra boca. Eu rapidamente puxei ele pro meu lado. Me virei, fiquei na frente dele. Falei, Ju, nós viemos ao mercadinho. Nós não vamos pegar o ônibus hoje, tá bem? Gente, rapidamente ele se virou, abaixou a mãozinha, sorriu, passou a me acompanhar. Isso é uma voz de comando, não é um grito, não é um maltrato, entende? Eu até não gosto de usar a palavra estão dando uma ordem, só que é necessário, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Porque a sociedade não vai perdoar, de certa forma, né? A vida não perdoa. E a gente precisa preparar, esse é o nosso papel. Então a gente acaba, muitas vezes, passando a mão por cima, né? Fazendo as vontades. Eu sei, gente, eu falo isso assim, ó, porque eu faço muito isso. Na minha casa não é diferente, a gente faz muitas vontades. Só que a gente tem que ter uma técnica, um meio de conseguir, às vezes, puxar para nós. Porque às vezes se torna quase que impossível. E que se tu não controlar, tu não conseguir controlar aquela criança naquele momento, a tendência é que aquilo piore, sabe? Eu já soube de situações assim, absurdas, onde um autista já quebrou praticamente a casa inteira, sabe? Se machucou porque a mãe tentava tirar ele do lugar onde ele estava, ele não aceitava. E aí ele acabou puxando uma geladeira por cima dele, se machucou todo. Então, assim, são várias situações que a gente precisa estar preparado para evitar que essas situações aconteçam. Lógico, gente, não dá para ser 100%, mas a gente tem que tentar, sabe? Porque nós vamos ter poucas escolhas. Conforme eles vão crescendo, as escolhas vão se tornando menores. Porque ou tu vai dar muita medicação pro teu filho, e teu filho vai ficar praticamente um boneco, que tenho certeza que não é a ideia de ninguém, ninguém quer o filho assim. A gente quer que eles sejam felizes, né? Que eles vivam, sejam felizes, consigam aproveitar. Mas para isso a gente precisa que eles entendam a hora de parar, a hora que chega, sabe? Essa psicóloga me falou algo muito fantástico. Ela disse: vocês vão envelhecer e vão ficar fracos. E eles vão ficar fortes e grandes e não vão saber a palavra não, e eles vão fazer o que eles quiserem com vocês. E aí quando reclamarem, eles ainda vão sem entender nada, eles vão estar sem entender nada. Porque eles não receberam o limite e a educação que precisavam. E, gente, na hora essas palavras dela me doeu na alma, eu fiquei muito brava. E hoje eu sou uma mãe extremamente grata por ela ter feito isso. Meus filhos não são as pessoas, adolescentes mais tranquilos da face da terra, os mais educados. Estão longe disso, tem muito ainda para aprender. A gente tem muito ainda, muito ainda para aprender um com o outro e para conseguir colocar em prática. Mas eu já consigo sair com eles, eu consigo ter acesso a eles, eu consigo, no meio de uma hora de muito agito, entrar em ação e dar uma tranquilizada. Não consigo evitar uma crise, mas consigo diminuir o impacto dessa crise. Então, a voz de comando, ela é muito eficaz, muito eficaz, ela é muito boa. É algo que realmente assim, ó, funciona. Só que a diferença de uma criança com autismo, principalmente o grau severo, e uma criança que não tem autismo, é que a criança que não tem autismo, provavelmente tu vai repetir essa voz de comando umas 10 vezes, vamos supor, para ela entender, tá? Isso, na verdade, né, tô jogando assim em alto. O autista vai provavelmente repetir ela umas 100. Então, por isso, tu tem que estar muito calmo, muito tranquilo, para que cada vez que tenha que ser aplicada a voz de comando, tu esteja tranquilo, para que o autista que está recebendo a voz de comando entenda que tu está segura do que tu está fazendo, porque eles são muito espertos. Então, se ele notar em qualquer momento que tu não está segura, ele vai se apegar a isso. Então, tu tens
que tá segura, sabe? Ele precisa sentir que ele tá seguro quando tu fala aquilo ali. Não faz. Eu quero que tu levante a cadeira. Para de bater. Levanta. Vem comigo. Funciona. É esse tom de voz. Tu não grita, tu não bate, tu não xinga. Sabe o que acontece no final? Muitos beijos e abraços. É isso que acontece no final. E tu consegue andar com teu filho para todos os lados. É importante dizer que normalmente quando a gente aplica a voz de comando, principalmente no início, tá? Normalmente eles tendem a trazer a casa abaixo, tá? Então aconselho a tirar, se tiver objeto pequeno, coisas que possam quebrar, fácil acesso, tira antes de aplicar. Não esqueçam, uma pessoa só na casa usa a voz de comando, das outras não. Só uma. É importante que ele consiga lembrar quem é a voz de comando. Não é que ele não vai respeitar as outras pessoas, viu? Ele respeita todo mundo. Só que a voz de comando de quem for falar tem que ser de uma pessoa só. Outra coisa, na hora que estiver acontecendo, tiver que aplicar a voz de comando, ninguém fala. Ninguém. Porque se falar, ele vai perder a atenção no que está fazendo e rapidamente vai piorar o que está acontecendo. Então, pode ter certeza que se ele está gritando, ele vai ter a crise ou ele vai trazer mais coisa abaixo, isso vai piorar. Então, só uma pessoa fala e de preferência que não fique ninguém perto. Porque, de certa forma, é meio complicado, né? Porque tu vai estar chamando a atenção ali. Então, se possível, tiver outras crianças, né? Para de repente evitar aquelas risadinhas, que sabe que criança às vezes ela tem isso, né? Porque ficam nervosas, então acabam às vezes dando aquelas risadinhas. Ou um adulto que fica, ai, coitadinho. Pronto, gente, já é o suficiente. Então, de preferência, que as pessoas saiam do local. Vamos supor, tá numa sala, tá num quarto, tá num pátio. Que as pessoas saiam, não fiquem olhando quando estiver aplicando a voz de comando. Assim tu também vai te sentir mais segura ou seguro na hora de aplicar. Importante também, mora em condomínio, avisa a vizinhança que vai ter muito grito, porque vai ter. E eu, quando apliquei a voz de comando pela primeira vez no Mu, eu botei um cartazinho na porta, avisando que a minha porta estava encostada. Avisei, eu morava num condomínio, eu avisei todos os vizinhos que eu iria começar a aplicar a voz de comando, expliquei o que era, expliquei que a porta estaria encostada caso eles quisessem entrar, para ver que não estava acontecendo nenhum tipo de agressão. E para que eu também ficasse segura, né? Porque mais do que o normal, o vizinho ouvir um grito de uma criança, mas é que invadir mesmo. Mas, então tu tens que ter esse respaldo. Tipo, tu tens uma casa, a tua casa tem muitos vizinhos na volta, de repente comenta. Olha, eu vou começar uma técnica nova e para tentar auxiliar, tentar educar mais, né? Quer dar uns limites. Mas assim, ó, o portão vai estar encostado, ou se precisar, tu pode vir aqui, ou coisa assim, tá? Não vai, não... Aí explica qual é a voz de comando, como é que é, sabe? É só porque o que vai acontecer? Se aquela criança que está recebendo a voz de comando, ela, normalmente a criança começa a ter a voz de comando, que nem os meus, eles estão tomando conta da casa. Os meus estavam assim, mandando e desmandando. Então, o que acontece? Quando começar a dar não, por favor, né? Como assim tu vai dar não? A casa vai vir abaixo, vai ser muito grito, muito chute, vai ser muito todo aquele horror, muito choro. Mas, gente, passa. O importante é não deixar, sabe? É não deixar isso seguir. Porque a gente tem que lembrar, eles vão crescer e eles crescem muito rápido. E, assim, ó, eu ouço comentários de muitas famílias me comentam a mesma coisa, sobre a dificuldade do adolescente e do adulto. A gente precisa tentar amenizar o impacto, é uma responsabilidade nossa. A gente precisa fazer com que eles consigam ficar o melhor possível. Não é, gente, fazer deles a pessoa mais tranquila da face da terra. Ou não, ele vai continuar pulando, vai por mim, os meus pulam, que é uma maravilha. Vai gritar, vai. Tudo aquilo que ele faz, ele vai fazer. Só que a diferença que vai mudar é que quando precisar, tu precisar dizer, tá, parou. Vai entender? Levanta agora, nós precisamos ir. Vai entender? Eu não posso te dar isso hoje. Vai entender?
Então, essa é a grande diferença. Não é que a criança deixa de ser criança, não, viu? Ela continua fazendo bagunça mesmo, ela continua aprontando, ela continua ali fazendo tudo, dá muita risada, mas ela vai ter mais essa facilidade, vai ter esse. Na verdade, é como se tu abrisse um espacinho para chegar ali com a educação, sabe? Bora lá botar um pouquinho de educação, um pouquinho de, né, de limite nas nossas crianças, que muitas vezes estão totalmente sem limites. E aí a gente vão para a escola, vão para os lugares, e a gente quer que as pessoas consigam lidar, só que às vezes nem a gente consegue lidar com eles dentro de casa. E aí a gente fica cobrando lá, né, do A, do B, mas tu tem que conseguir fazer. Mas muitas vezes a gente não consegue também. Então essa voz de comando, ela serve para isso, para que tu consiga lidar com essa situação. Aí tu segura, tipo, eu consigo lidar. Aí tu consegue, sabe, passar pro próximo. Tipo, olha, na escola, tal coisa funciona assim, sabe? Mas aí a criança já vai entender que lá na escola vai ser diferente, sabe? A gente abre um acesso a facilidade de controlar, de conviver com eles. Na palavra, até me desculpem, não é controlar, viu? Tá muito errado. A palavra é, na verdade, o acesso de conviver, sabe? De a gente conseguir. A impressão que dá é que a gente fica mais próximo, sabe? É essa a impressão. Primeiro momento é aquele, sabe? Aquele horror. Mas assim que eles conseguem, cada um dentro do seu tempo, sabe? Cada um assim vai realmente conseguir entender a voz de comando dentro do seu tempo. Alguns muito rápido, outros demoram um pouco mais. O importante é não desistir, é manter, sabe? Não adianta tu fazer hoje, aí amanhã deu de novo, eu não vou falar agora. Pronto, aí esquece, porque nem vai saber o que tá acontecendo, sabe? Mas se tu for, não, eu quero realmente dar limite ao meu filho, eu quero realmente conseguir educar ele. Então usa a voz de comando. A voz de comando ela não prejudica, ela não traumatiza porque tu não faz nada. Na verdade, é só o teu tom de voz. O teu tom de voz tem que ser algo que ele só entenda que tem que ficar seguro e que tem que parar com aquilo ali. Entende? Que quem controla é a mãe, é o pai, é a avó. E quem tá controlando realmente é o adulto, na verdade. Então é isso aí, não é nada demais, gente. Tu não vai gritar, momento algum, tu vai fazer alguma coisa. Importante, não esqueçam, se abaixem. Fiquem na altura daquela criança. Falem olhando para os olhos dela. Não importa que ela não esteja olhando. Olhem para os olhos dela. Falem pausadamente. Não achem engraçado. E nem fiquem, ai meu Deus, pobrezinho. Não. Vocês vão ver que se manter essa postura vale muito a pena. Eu fiz isso há uns anos atrás na minha casa. Sou extremamente grata por essa psicóloga ter tido esse carinho e essa paciência de me ensinar. Eu fiz exatamente que nem eu falei aqui. Não foi fácil. Foi muito grito, muito choro. E realmente eu duvidava dela. Eu achava que não existia como funcionar. Não teria como funcionar. E ela funcionou em uma semana. Em uma semana depois eu já conseguia andar com meu filho voltou para a escola, ele tinha saído da escola, ele já pôde voltar para a escolinha, eu pude voltar ao supermercado, andar na rua e foi tudo bem mais tranquilo. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado, espero que gostem, tá, do conteúdo, espero realmente que possa ajudar algumas famílias, porque eu sei que não é fácil, eu vivo isso diariamente, sei que não é fácil. Então, espero realmente que alguém possa utilizar a voz de comando a seu favor. Gente, vou pedir para que continuem se inscrevendo, continuem curtindo os vídeos, é muito importante. Compartilhem os vídeos com os amigos, indiquem o nosso canal. Muito obrigada por tudo. Esse é o vídeo de hoje, um grande beijo. Até a próxima.